Olá pessoal, aqui é a professora Isabela de Artes Visuais. Hoje, dando continuidade a todos os nossos estudos, eu falarei mais sobre movimentos das vanguardas europeias. O período futurista, período dadaísta e o período surrealista. Como é muita informação e a gente tem que passar em pouco tempo, vai ser um pouco rápido. Depois eu especifico alguns, até porque nós temos obras do Paz ligadas a esses movimentos. Vamos lá? Sobre as vanguardas, né? Sobre as obras. Bom, dentro de futurismo, gente, tem que ser muito breve, tá? Porque, como também não quero encher vocês com muitas informações, né? Então eu vou falar sobre os três movimentos dentro das vanguardas europeias, que são, né, até um dos mais queridos, que é o movimento futurista, o movimento dadaísta e o movimento surrealista. Cada um deles tem suas particularidades. O movimento futurista, a palavra é meio, né, assim, meio óbvio, né? Prega o futuro. Aqui tem o jornal que eles apareceram pela primeira vez, descrevendo seu manifesto, e aí tem algumas características que são importantes. Rejeitava o moralismo e o passado, extremamente. No caso deles, a rejeição total do passado. Os outros movimentos não, né? Eles acabam absorvendo algumas referências. A intenção deles é ser muito radical. Baseava-se fortemente na velocidade, qualquer desenvolvimento tecnológico, e eles pregavam que a guerra causava, né, esses grandes avanços, o que eles não estavam de todo errado, né? Se hoje nós temos notebooks, se a gente tem internet, se a gente tem telefone celular, isso tudo acaba sendo um grande desenvolvimento de guerra. Então eles vão exaltar a guerra, vão exaltar a violência. Usavam também artes com cunho de propaganda, meio para divulgar. Tem muito a ver com questões políticas, né? E a propaganda é um grande veículo de disseminação da época. Quebra de hierarquia da tipografia. Eu deixo de usar as tipografias padrões, por exemplo, o tipo, né, a Le Figaro tem uma tipografia fixa. E eles começaram a desenvolver uma coisa diferente, né, tipo quebrando os padrões. Bom, essa aqui é a peça do Umberto Boccioni, Formas Únicas de Continuidade no Espaço. Essa peça, ela já foi obra do Paz. Ela tem a parte metálica, ela tem peças feitas em gesso, elas têm reproduções, inclusive tem uma delas no Brasil. É a insinuação de um homem em movimento, como se ele estivesse caminhando, tá? Bom, isso aqui é um movimento de um cavalo. Cara, é complicado, né, ficar explicando. Imagina, gente, aqui tem mais ou menos uma pata de um cavalo dobrado e aqui é como se fosse a cabeça. Essa cabeça, a intenção é retratar o gesto, né, o movimento. Então não são muito visíveis, né. Aqui é um homem montado num cavalo, eu acho que essa dá pra ver, ó, a cabeça do cavalo aqui, pescoço, a pata do cavalo, né. A pessoa, a perna, como se a pessoa tivesse com uma calça preta, uma bota preta, o corpo parece até que ele está apontando, aqui o bondinho do cavalo, e, assim, né, beberam muito da fonte do cubismo, tá? Para fazer as produções deles. Giacomo Balla, também capturando questões de movimento, eu gosto muito dessa pinturinha aqui atrás, que esse cachorro, essa corrente balançando. Aqui as referências de tecnologia, né? Isso é uma coisa muito do antiquado, assim. A galera achava que questões futuristas elas estavam ligadas a peças metálicas, peças prateadas, robóticas. Claro que ainda tem muito disso, mas perdeu-se muito essa coisa do metal, né? Movimento dadaísta. A palavra dadaísmo ela não é óbvia e não é para ser, né? É diferente de futurismo que leva a palavra futuro. Um arzinho, gente, para cheirar. Bom, a palavra dadaísmo, ela quer dizer, ela tem uma origem, né, que é um Larousse de palavras infantis, que quer dizer, tipo, cavalinho de madeira numa linguagem infantilizada, dadá. Tá? Então, assim, aí eles utilizaram de uma maneira tosca porque eles queriam desvalorizar a arte. Então, a gente está falando de um grupo que, na verdade, é irônico com relação à arte. A oposição a qualquer tipo de equilíbrio. Combinação de pessimismo irônico e ingenuidade radical. Eu sou pessimista, mas trabalhando com aspectos irônicos, eu acho que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, né? Ser irônico com situações ruins.
E ao mesmo tempo, assim, eu quero melhorar o mundo. Eu tenho uma ingenuidade de achar que as pessoas vão valorizar menos obras de arte e valorizar mais gente. Isso é muito ingênuo, né? Bom, a aplicação do ceticismo é até contraditório com relação ao ingênuo, né? Porque pessoas céticas normalmente não são ingênuas. Mas eles não acreditam mais nos padrões e nas romantizações artísticas que existiam antes. Então eles acabam fazendo obras mais improvisadas, eles acabam fazendo obras mais sem sentido, sem uma justificativa plausível. Então eu até peço para vocês, não tentem achar, né, o porquê que ele fez isso. Não tem um porquê. E quando você se questiona, você está entrando exatamente no ponto que ele queria. Tá? Apesar da aparente falta de sentido, o movimento protestava contra a loucura da guerra. Assim, sua principal estratégia era mesmo denunciar e escandalizar. Bom, aí tá girando, né, esses aspectos aqui estão só reafirmando o que a gente já disse. Aqui o Marcel Duchamp, o maior representante. Aqui ele tá vestido de Rose Selavi, imagina em 1917, o cara vestido de mulher, né, andando na rua. Isso era altamente questionável até na época. O nome dessa obra é bem famosa, bebe muito da fonte do cubismo, né? Então tem referências cubistas, ele era um grande pintor, que é o No Descendo a Escada. Aqui ele fez o Duchamp Descendo a Escada, ele fez vários filminhos e tal, tudo muito louco, sem muita explicação. Eu amo esse trabalho. Ele tem uma coisa meio esteticamente bonita também, apesar de ser sem sentido. E ele quebrado, então ficou um charme. Olha como essa questão dadaísta, né? A peça, quando ela foi sendo essa estrutura, se chama Noiva sendo vestida pelos seus celibatários. Quando ele levou essa peça, mandou essa peça para ser exposta, ela quebrou. E aí falaram assim, putz, quebraram o trabalho do Duchamp. E aí ele falou, não, me expõe desse jeito mesmo. Isso é muito dadaísta, tipo, a despreocupação com a obra de arte em si, né? Isso aqui é uma exposição muito boa. Isso aqui já começa a entrar numa questão de espaço, né? Ele fez uma exposição, tipo, ele montou uma exposição e aí ele passou um monte de linha nela toda, impedindo as pessoas de acessarem. Tipo, como que tem arte nisso, né? Esse é ele era fascinado por xadrez. Aí tem umas peças que ele mesmo desenvolveu. Ready-made, lembrem-se dessa palavrinha que ela é bem constante aí em vestibulares. Ready-made significa basicamente peças que foram reaproveitadas, né? Eu simplesmente pego uma peça industrial e utilizo ela como eu tento desconstruir ela e transformo ela numa obra de arte. Mas na verdade eu tô só não é que eu tô tirando o objeto do seu lugar comum, eu tô tirando a arte do seu lugar comum, né? Eu tô pegando, sei lá, uma cadeira e chamando de obra de arte. Né? Então, assim, não é a cadeira que está deixando de ser cadeira, é a arte que está deixando, né, de ter um padrão, né, um formato. Eu tô desmistificando ela. Isso é um ready-made, né, tipo feito pronto. Esse aqui é o ready-made mais famoso, provavelmente alguns de vocês já viram. Outros, que é o banco com roda de bicicleta. Esse aqui é a Mona Lisa com bigodes, isso aqui é... Pesquisem. Não vou falar disso aqui. Max Ernst, outro artista também dadaísta, só que aí já reparem que a gente já tá puxando bastante pro surreal, tá? Aqui. Surrealismo. O surrealismo, ele é basicamente uma variação do dadaísmo, tá? Então, assim, dentro desse fazer qualquer coisa, será que não tem uma lógica? Será que não tem algum sentido? Então a gente tem uma forte influência das pesquisas de Freud, analisando a postura humana, a valorização do inconsciente, do subconsciente e dos sonhos, né? Bom, eu trabalho sempre em imagens visualmente construídas, baseadas no psicológico. E assim, é uma arte que se liberta da questão lógica do racional. Né? René Magritte, o meu favorito, apesar de todo mundo gostar de Salvador Dalí, eu particularmente gosto mais do Magritte. Adoro essa obra, olha como ela tem tudo a ver, né? Momento amor em tempos de coronavírus. Esse aqui é o museu dele, aí tem essa fachada desconstruída, né? Uma brincadeirinha, porque ele tem obras de arte que são assim. Esse museu é em Bruxelas, outro ângulo. Analisem depois com mais calma, tá? Esses slides estão disponíveis. Olha que legal isso, né? Tipo, a tela encaixando-se com o fundo, é muito massa.
É uma chuva de homens com chapéu coco. It's raining. Isso não é um cachimbo. Isso não é uma aula. Essas aqui são sequências bem legais, né? De tipo, eu tiro totalmente a identidade com a passagem desses personagens. Muito bom também, ó, o espelho refletindo as costas. Tipo, tem essa versão da sereia dele, né? Ele escolheu uma metade mais estranha. É muito bizarro isso. Enfim. Salvador Dalí. Adoro essa crucificação, uma visão diferente, né? Nossa, isso aqui é tão representativa porque fala muito da consciência sendo suportada por muletas. É bem legal. Criança geopolítica observando o nascimento de um novo mundo. Já foi obra do Paz. Essa foto sensacional, mas muito malvada, viu, gente? Tacou o gatinho e tal, captura do momento ideal, né? Tá com os gatinhos, jogou água. Aí as cadeiras elas estão presas, os objetos estão presos por linhas. Essa fotografia é bem famosa dele, tem até filmes que usam, né, essa referência dos corpos humanos formando uma caveira. Esculturas. Aqui é um objeto, isso aqui já é uma, né, tem uma carga de red made, né, que é o telefone lagosta, mas como ele coloca lagosta, deixa de ser red made. Dali seus bigodes famosos. Juan Miró, que trabalha com abstração. Frida, depois a gente se aprofunda mais, tem uma obra do Paz. E um ponto que eu sempre vou bater, depois eu vou dar uma aula só sobre Frida Kahlo. Gente, Frida não concordava em ser surrealista, tá? Mas ela foi classificada pelo criador. E ela vai ser tratada provavelmente em vestibular como surrealista. Depois a gente fala mais dela porque ela merece. Né? Albert Giacometti, escultor também, adoro. Zdzisław Beksinski. Depois vocês olhem com mais calma, qualquer dúvida é só me chamar, tá bom? É isso aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar pelo Google Classroom ou no @artesvisuaulas no Instagram. Até mais!